O programa Caminho da Universidade traz para entrevista professor, consultor e palestrante Vilmar Araújo Lopes. Ele que trabalha nas faculdades, trabalha na Universidade do Contestado, em graduação e pós-graduação. O nosso foco é capital humano. Com certeza você vai acompanhar essa fantástica entrevista. Meu caro professor Vilmar, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é filiado à TV Cultura do Brasil. Obrigado, professor Aloysio. Fico muito feliz em poder estar participando desse programa maravilhoso e que nosso espectador recebe muitas e muitas informações realmente muito importantes para essas pessoas. Com certeza. O nome do programa é Caminho da Universidade. Pessoas assistindo, professor Vilmar, dizem, poxa, quem sabe, mas depois eu posso ser um professor também, posso dar consultoria com o professor Vilmar, posso elaborar palestras. Então, sempre é uma forma de nós socializarmos profissionais através do programa. Mas antes de nós entrarmos no assunto específico, que também quero trabalhar um pouquinho a questão de educação financeira, porque o que o pessoal sabe fazer é dívida, né? Diz que dívida não se paga. Eu tinha um cara que dizia assim, não, dívida não se paga. Acho que não é por aí. Então vamos conhecer um pouquinho quem é o Vilmar, se é daqui, a formação educacional, fundamental, médio, superior, pós-graduação. Por gentileza, fique à vontade, caro. Obrigado, professor Vilmar. Eu sou o professor Vilmar Lopes, filho de João Maria Lopes e Dalina Araújo Lopes. Sou casado com a minha amada Marli. Tenho 3 filhas, a Franciele, a Josiele e a Jusilane. Tenho 3 netos. 3 netos? 3 netos já. Opa! 2 piá, agora veio a menina, o Eric, o Gustavo e agora a Laurinha. Estudei no colégio Aplicação, depois fui para o Túlio, estive no Clementina também. Fiz minha graduação na FACE, hoje Uniuv. Fiz uma pós-graduação na Federal do Paraná, em administração. Daí fiz uma pós-graduação na Unicentro, Garapuava, na área de educação. Daí fiz um estrito senso na Espanha, na área do capital humano. Daí fiz um outro estrito senso na Universidade Contestada, qual eu trabalho, em desenvolvimento regional, também dentro da área do capital humano. E trabalho com consultorias e palestras. Muito bem. Morei no São Bernardo 24 anos, no bairro São Bernardo. Daí mudei. Lagoa Preta? Lagoa Preta, no nosso reduto lá era o Pé Sujo. A Pé Sujo. Pé Sujo. Então daí, conhecia bem o campo do Bernardo Stan? É que o Pé Sujo era um campinho que era praticamente só de terra. Então antes de jogar bola lá, para tirar aquela terra depois do corpo, meu Deus do céu. Então por isso o apelidão de Pé Sujo. Daí depois de 24 anos casei e fui morar para São Cristóvão, onde eu estou até hoje. Estabelecido. Um pouquinho da tua atividade ou das atividades profissionais, professor. Porque quem conhece você, não, ele é empresário, tem consultoria, palestrante, professor universitário, mas ele não sabe dessa caminhada, por gentileza. Longa, por sinal. Minha caminhada, assim, olha, eu fiz o ensino médio, no Túlio, como eu te falei. Daí trabalhei primeiro no Bernardo Stan. Você trabalhou no Bernardo Stan? Indústria Bernardo Stan, que fazia embalagem de geladeira de máquina bastante, consta de madeira na época. Não me diga, aqueles engradados que Isso. chamavam. Fala para o nosso público aqui, onde é que ficava o Bernardo Stan atualmente, o que é lá? Um local bastante conhecido hoje, onde é o The Howard. Olha. Daí saí dali, fui para o Dissenha, trabalhei no chão de fábrica, no Dissenha. Daí fui chamado para o departamento pessoal, trabalhei uns anos lá. Daí saí de lá, fui para o Carlos Romeu, hoje Dirmave. Trabalhei 14 anos lá, no departamento pessoal. Daí lá eu já fazia concomitante, eu trabalhava durante o dia lá e comecei a lecionar no Miguel Fará. Daí após 2, 3 anos eu fui para o Estado. Então eu trabalhava sempre concomitante. Daí tive 32 anos de Estado, graças a Deus, me aposentei do Estado. E hoje eu atuo na Universidade do Contestado, no SENAC, também com palestras e consultorias e graduação e pós-graduação.
e trabalho nas minhas consultorias e nas minhas palestras. Essa é a minha atividade profissional hoje. Muito bem. Professor Vilmar, me intriga quando eu vejo que as pessoas criam dívidas. Eu sempre falo o seguinte, eu gosto de fazer um investimento. Claro que se talvez, o investimento ele gera também uma dívida. Mas duas dívidas que eu concordo, ou dois investimentos que eu entendo que deve ser feito, primeiro, na questão educacional, na construção do conhecimento, e outra, a casa própria. Eu concordo que você deve realmente se endividar, porque é o investimento, é a segurança. Agora, o que a gente tem visto, o absurdo em relação ao cartão de crédito, e antigamente os borrachudos, então, o cheque. O senhor concorda que deveria ter essa formação financeira, essa educação financeira nas escolas, enfim, cursos, preparando a população, porque há uma legião de devedores e aí eu tenho colegas que dizem, dívida não se paga. Quer dizer, todo um processo de respeito àquele que produziu, que te atendeu, que te forneceu um produto, eu vou simplesmente desprezar? Qual é a sua opinião? Concordo plenamente com você, Aloysio. Infelizmente, o Brasil é um país de endividado. Isso, eu digo que é uma cultura, infelizmente. A cultura brasileira é essa. Primeiro gastar, para depois conseguir o dinheiro para pagar, infelizmente. Isso, tanto as pessoas físicas fazem isso, como ele leva isso para a empresa dele também. Leva para a jurídica. Leva para a jurídica. Então as pessoas, de acordo com a nossa cultura, nós não somos acostumados a planejar nem a vida pessoal, nem a profissional, nem a empresarial. Então, parece ser óbvio, que você tem que planejar tudo, mas no Brasil não é bem assim que as coisas acontecem. Aí as pessoas acabam assumindo dívidas sem saber se tem condições, se tem lastro para pagar essas dívidas. E daí acabam se envolvendo, nesse sistema financeiro nosso que envolve muito, juro muito alto e depois muito difícil de sair. Se nós pegarmos outros países, pega o Japão, por exemplo, desde o prezinho, as crianças são envolvidas nos brinquedos a aprender a somar, dividir, matemática, porcentagem, a comprar, a vender, ou seja, já está lá nessa faixa etária já aprendendo isso. Nós não aprendemos isso em lugar nenhum, nas escolas públicas principalmente. Então isso faz com que as pessoas não tenham essa vivência em sala de aula e na vida normal delas, elas fazem as coisas meio de impulso, infelizmente, e muitas vezes se fazer uma coisa de impulso num valor pequeno, beleza, não tem grandes problemas, mas elas fazem às vezes por valores maiores. Isso acaba prejudicando a saúde financeira delas ou da empresa. Pai e mãe, dentro do lar, deveriam ser referências nesse sentido, mas infelizmente, professor Vilmar, muitos pais dão um exemplo, mas um mau exemplo. E se a família estivesse preparada, isso vai resultar na sociedade brasileira algo de organização, porque daí a esperança é a escola. Então, eu penso que, sobre esse aspecto, o senhor teria dicas ou alguma orientação só para colaborarmos com os telespectadores que estão, como diz o pessoal, atolados em dívidas? Veja assim, Aloysio, concordo com você, que educação não é custo, é investimento, nós temos que investir sempre. Mas eu digo assim, o conhecimento e dinheiro nunca é demais. Então, se você investir em conhecimento, isso... mas eu vou financiar minha faculdade, é ótimo. Você está absorvendo conhecimento. Vou financiar outros cursos, ótimo, isso. Agora as pessoas, infelizmente, gastam, não é investimento, é gasto, é custo, em outras coisas supérfluas que não vai levar a lugar nenhum. Não vai ser aproveitado isso. Eu vejo muito assim, tem pessoas, de acordo com o seu poder aquisitivo, tem um poder aquisitivo relativamente bom e pagam a vida inteira aluguel porque eles não conseguem construir uma casa. Uma outra pessoa que tem um salário bem menor, mas muito bem planejado, sabe que não consegue construir uma casa do dia para o outro, mas ao longo deste tempo ela vai construir uma casa, sem se enfiar em grandes financiamentos, vai ficar endividado. Então, questão de cultura, questão de planejamento, quer dizer, o que eu tenho, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Gastar é muito fácil, o problema é pagar depois. É verdade. E se você não cuidar do teu dinheiro, não é o quanto você ganha, mas... Exatamente, como gasta. Se você ganha 10, então eu vou gastar 8 e sempre deixar uma reserva. Mas vai faltar aqui. Uma questão de organização.
Eu sempre digo, primeiro ser, o ter é a consequência do ser. Consequência, exatamente. Muito bem. Professor, vamos fugir um pouquinho agora em relação do lado empresarial. O senhor tem uma grande experiência com a consultoria que o senhor faz, de empresas. Me diz, uma diferença entre operário e colaborador. Eu sou da época que comecei a trabalhar como operário. Eu penso que o senhor também. Tá? Então, qual é a diferença? Como é que eu vou definir, fazer essa comparação e o que vigora, o que deveria vigorar hoje? Realmente, eu também sou dessa época de operário, né? E veja assim, Luiz, vamos falar lá da primeira Revolução Industrial, aonde que os empresários na época diziam, não, você é um operário porque você é pago para executar e não pode desobedecer, senão já leva uma advertência por insubordinação. Então eles usavam o quê? Apenas a força física das pessoas, só isso, mais nada. Hoje, 100 anos se passar, infelizmente, para muitas empresas continua sendo assim ainda. Peter Drucker falava isso há 25 anos atrás, Kotler fala isso há mais de 30 anos, que o diferencial do mundo globalizado é o capital humano e o marketing, ou seja, é o conhecimento das pessoas. E nós vemos, infelizmente, as pessoas nas empresas, e muitas delas, isso no nosso Brasilzão aí, ainda sendo tratado apenas como operário. Os diretores, os gestores desprezam o conhecimento, a experiência, a visão, tudo dessas pessoas. E exigem delas só trabalho físico. O intelectual deixa de lado. Isso, quanto que essas pessoas poderiam agregar para as empresas se elas pudessem sugerir melhorias, sugerir inovações e assim por diante? Então, como é que você tem um contingente, seja na empresa de 10, 100 ou 1000 funcionários, você vai desprezar isso? Não tem como. O mundo muda e muda cada vez mais rápido e nós precisamos cercar das melhores pessoas em nossa volta. Mas daí o que o empresário fala na sua grande maioria? Professor, mas um bom funcionário custa caro, mas ele se paga. Quando você contrata mal, aquele funcionário não vai se pagar, porque você vai querer que ele dê aquilo que ele não tem. Não vai entregar, ele não tem condição de entregar. Daí se torna barato, não se torna mais caro, porque ele vai te entregar bem menos do que o outro. Mas eles pensam nessa questão, reduzir custo primeira coisa, salário. Infelizmente ainda a grande maioria não está dentro daquele patamar que um desenvolvimento, a oportunidade de trabalho, do investimento, o retorno é de médio a longo prazo. Meu caro professor Vilmar, nós vamos encerrar o primeiro bloco, a coisa aqui passa rápido, mas já irei questioná-lo para o segundo bloco. Eu gostaria que o senhor colocasse a importância de recursos humanos, seja lá, departamento pessoal, né, uma gerência de RH, a diretoria de RH. O senhor vai responder isso no segundo bloco, ok? Ok. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e o nosso entrevistado de hoje é o consultor, professor, palestrante Vilmar Araújo Lopes. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso entrevistado de hoje é o consultor, palestrante e professor Vilmar Araújo Lopes. Meu caro professor, já fiz o questionamento em relação a recursos humanos, a importância dentro de uma empresa. E aproveitar, fazer essa analogia com o departamento pessoal, recursos humanos e capital humano. Vamos já aproveitar para colocar ao nosso público a importância do RH e as suas relações, por gentileza. Pois não, talvez assim, professor. Existe muita confusão, desconhecimento na cabeça de muitas pessoas. Você chega em algumas empresas, está uma plaquinha lá, recursos humanos, mas a pessoa que está lá não é habilitada na área. Trabalha no departamento pessoal. Ali tem um departamento pessoal. Uhum. Então o que é um departamento pessoal? Aquele que cuida da parte burocrática da empresa. Faz folha de pagamento, paga férias, 13º, hora extra, rescisão de contrato. Esse é um departamento pessoal. Mas está lá a placa de recursos humanos. Recursos humanos cuida, já diz, recursos humanos, cuida das pessoas.
Na hora de contratar, pegar uma pessoa já com o perfil correto para a vaga aberta que nós temos, ver as habilidades, técnicas, grau de instrução, tudo isso que a pessoa tem. Vai levar essa pessoa dentro de prazo, vai apresentar a empresa para a pessoa, tudo que a empresa trabalha, o institucional da empresa e assim por diante. Aí a pessoa vai fazer muito treinamento, muita qualificação para poder estar habilitada a exercer a sua função. E essa pessoa vai ser acompanhada pelos recursos humanos durante a sua estadia na empresa. Porque vai cuidar da pessoa, da sua motivação, das suas dificuldades, da sua família. Ou seja, essa é a preocupação do RH. Cursos humanos, a capacitação e tratar as pessoas enquanto pessoa, enquanto profissional. Daí nós temos o que nós chamamos de capital humano. O que é o capital humano? Se eu perguntar assim para você, Aloysio, nós temos uma empresa que vai ser vendida, tem lá 100 colaboradores. A parte física da empresa é fácil nós calcularmos quanto que vale. Mas quanto que vale aquele capital humano? Aquelas 100 pessoas que estão lá. É a soma do conhecimento, da experiência, de tudo aquilo que nós já aprenderam na vida que faz aquela empresa crescer, progredir, produzir. Esse é o capital humano. Mas essas pessoas só vão fazer bem isso se elas estiverem num ambiente favorável para isso, que dê motivações para elas fazerem isso. Aí elas vão produzir tudo o que elas podem. Tem pesquisas que dizem que uma pessoa num ambiente super favorável, ela consegue produzir no máximo 60% da sua capacidade. Num ambiente desfavorável, ela produz 8%. Significa que quantas pessoas a mais você tem que contratar para produzir a mesma coisa? Isso gera custo. Então, essa é a importância de saber tirar o melhor do teu capital humano, cada qual dentro da função que ele tem mais habilidade para trabalhar. Incentivar muito essas pessoas quando elas fazem algumas coisas boas. Nós temos uma cultura onde quando as pessoas são chamadas para falar com o chefe ou com o patrão, nossa, o que será que fez, o que aprontou? Porque nunca é para elogiar, nunca é para enaltecer, infelizmente. Muito bem. Professor, nós sabemos a importância, então, dos recursos humanos numa empresa. Aí vem a pergunta: existem empresas que tratam o funcionário como operário e não como colaborador? Infelizmente, professor Aloysio, existe e existem muitas. Nessas minhas andanças a gente vê isso muito frequente, né? Daí eu digo assim, por que será isso? Por falta de conhecimento, a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. E normalmente essas empresas têm pessoas já até com uma faixa etária mais elevada, com um grau de instrução muito baixo. Essas pessoas pouco leem, pouco se informam. Então, para elas, como 40 anos atrás, elas tiveram um bom resultado trabalhando assim, hoje elas administram pelo retrovisor. Acha que aquelas práticas do passado vai dar o mesmo resultado hoje. E não vai. E Deus se convida essas pessoas para vir para uma palestra, para um seminário, para voltar para a universidade. Elas não vêm, acho que não precisam, elas já sabem tudo. E elas olham só para dentro da empresa delas, não olham o que está acontecendo lá fora. Isso é muito prejudicial a elas também. Muito bem. Eu preciso aqui tirar uma dúvida em relação à sua pesquisa de dissertação. O senhor saiu da questão empírica e foi para a científica. Como é que foi o resultado dessa pesquisa na sua dissertação, professor? Porque eu posso ter acesso a essa dissertação, tranquilamente. Só entrar no site da universidade. Da UNC? Tem. Então, fica uma boa dica para o pessoal também consultar. Nos fale dessa experiência. Assim, professor, eu tinha o empírico, já me dizia isso. E eu tinha conhecimento de pesquisa a nível nacional, aonde que dizia que o salário, o grau de satisfação do colaborador dentro da organização, o salário vem em 6º lugar. Aí eu pensei, mas eu vou colocar isso dentro da minha dissertação para ver se na nossa região aqui se confirma isso. E realmente se confirmou. Bateu, hein? Bateu. Bingo. Porque o que acontece, Aloysio? O colaborador, ele precisa entrar na empresa num lugar que ele tenha prazer em trabalhar. Que acenda uma luzinha para ele, por mais pequena que seja, mas acenda que ele possa crescer naquela empresa. Que ele possa ter vez e voz. O que nós chamamos de vez e voz? Que ele possa mostrarmos assim, todas as amarguras dele que ele tem, que ele não consegue resolver, que ele possa falar isso sem medo de sofrer alguma punição. O nosso problema do meu departamento é o chefe, mas se eu falar, eu sou mandado embora.
Numa empresa onde que tem uma gestão participativa, isso não acontece. Você pode falar cara a cara que não vai ter, você não vai se mandar embora por conta disso. Numa empresa centralizadora, isso é bem provável. Ele precisa ser participativo, ter um sentido de pertencimento à empresa, você sentir que ele é importante para a empresa. Não é uma peça descartável que a pouco será mandado embora. Uma gestão compartilhada mesmo. Trabalhando em equipe, na gestão compartilhada, gestão do conhecimento, gestão compartilhada. E, por último, o salário. Eu pesquisei, Aloysio, se eu não estou enganado, 97 empresas e vezes 3, quase 300 colaboradores. Nenhum apontou primeiro o salário como grau de satisfação. Nenhum. É questão. E o reconhecimento. Eu estou lá na empresa dando meu sangue, buscando o melhor para a minha empresa, mas eu faço, ninguém fala nada. E daí nós temos uma cultura muito triste nesse sentido, porque se ele faz algo de melhor, o patrão diz, mas não fez mais do que obrigação. Perde uma chance de enaltecer, de agradecer, de dar os parabéns ou até premiar de alguma forma, como muitas empresas fazem isso. Mas muitas não fazem. Acho que é obrigação, não tem mais que pagar nada. Parece que tem medo, acho que vai desmerecer de alguma forma se elogiar o colaborador. Interessante. E isso é o que mais massageia o ego dele. Então o salário não é tudo. Não é tudo. Profissional preparado, aquele que vai dar produtividade, o salário é uma consequência. Eu tenho o pensamento, primeiro ser ou ter a consequência. Sim. E até porque, às vezes, até você conhece alguns lugares assim, o cara está numa empresa, sempre a grama do vizinho é mais verde. Sempre. O cara está numa empresa, não ganha aquelas coisas, mas o ambiente é hiper bom. Daí alguém acena para ele com um salário um pouquinho melhor, mas não diz como que é o ambiente lá. E ele vai para lá. De repente, ele abandona aquilo lá e volta para cá feliz da vida. Sim. Era feliz e não sabia. Às vezes é válido determinadas experiências, né? Porque passa a dar um valor maior àquilo que deixou. E volta super... Eu sou favorável a férias. Férias é uma recuperação em todo sentido e a gente sabe que muitas pessoas negociam férias, até o empresário chega com a proposta. E isso, se foi feita uma lei, foi visto ponto a ponto o porquê das férias. Professor Gilmar Araújo Lopes, lhe pergunto o seguinte: antigamente o cidadão ia contratar alguém, queria um cara forte, robusto, tivesse uma potência física impressionante no batente. Isso ainda vigora ou mudou a questão da contratação em relação a um funcionário? Um colaborador, então, vamos chamar. Mudou totalmente, né, professor? Porque hoje a máquina faz o serviço pesado. Perfeito. Não que as pessoas não façam ainda em muitos tipos de empresa, ainda fazem, mas eu não posso aproveitar a sua força física dela. Ela pode me trazer muitas coisas boas que ela tem, se eu der a liberdade para usar. Ele pode me dar uma ideia de uma inovação que eu nunca imaginei, porque ninguém melhor do que o colaborador que está lá no fundão do chão de fábrica, professor, que conhece bem aquela máquina, a forma que ele trabalha, para saber o que poderia melhorar para dar mais produção, dar mais qualidade, muitas coisas a mais. Mas ele precisa ter essa oportunidade. Então eu preciso fazer com que esse funcionário tenha essa abertura para poder fazer isso, para que ele possa me dar não só a força física, me dar o intelecto dele também, a experiência que ele tem. Porque quando ele trabalha em várias empresas, quanta experiência ele tem? Eu preciso filtrar isso. E outra coisa é pôr a pessoa certa no lugar certo. Quanto mais no lugar certo ela tiver, mais ela vai produzir, mais feliz ela vai ser também naquele trabalho. Muito bem. Sabemos então que nem todas as empresas, está escrito lá RH, como o senhor falou, mas apenas movimenta papéis, não se prepara o profissional. O senhor tem a sua atividade como consultor, é autônomo. É possível as empresas realmente contratar o seu profissionalismo? Eu quero aproveitar, não é propaganda, mas sim a oportunidade. E de repente, poxa, minha empresa realmente está truncando ali, não vai, desenvolve. Quem sabe o consultor vai me dar uma dica, vai fazer todo o levantamento, me dá o perfil e me mostra as opções para saídas, né, ou lacunas que estão em aberto e não são preenchidas. É possível, professor? Não é possível, é necessário, né, Aloysio? Diante de um cenário que a gente falou, né, de muitas empresas, precisam sim de auxílio, porque o mundo vem mudando muito rápido e as pessoas não estão vendo essa mudança. Se ele contrata pessoas novas, pessoas que estão vivenciando isso, tanto aqui na academia como lá fora, a gente pode contribuir e muito, mas precisa que esses empresários
entendam isso como um investimento e não como um custo, e aceite que pessoas de fora possam ir lá fazer um estudo das suas empresas, descobrir quais são as suas dores e poder dar o remédio. Ó, tem que fazer isso, muda aqui, muda ali. Isso é muito possível, não é só possível, necessário. Basta que esses empresários, vamos dizer assim, tenham a humildade de perceber que estão necessitando de ajuda e busquem profissionais da área, para que possam realmente ajudar. Aí fora está numa guerra comercial, cada vez mais competitiva. E para minha empresa sobreviver, precisa ser competitiva. E aí o amadorismo está perdendo espaço, porque as empresas estão se profissionalizando. E quem se não se profissionalizar, assim, não vai ter muito tempo longo no mercado. Muito bem. Aproveitando, o telefone para o contato. Isso não é propaganda, mas pela necessidade. O senhor poderia fornecer o telefone para o contato? Sem problema, Luiz. O meu telefone é o mesmo WhatsApp 988030849. Dá para dar um repeteco? Sou meio devagar. A idade? A nossa idade. Nossa idade. 988030849. É o celular e o WhatsApp. Pode mandar uma mensagem que estamos receptivos e com certeza vamos ter o maior prazer em estar atendendo essas pessoas. Caro professor Vilmar, precisamos encerrar, mas antes de encerrar, eu peço ao senhor que dê uma mensagem aos nossos telespectadores, por gentileza, e agradecemos aqui a sua presença em nome da pessoa que comanda aqui toda a programação, responsável, a Andressa, enfim, toda a equipe. Muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui falar de coisas do dia a dia, seja da pessoa física, como também da pessoa jurídica. Eu que agradeço, Aloysio, a você, a Andressa, a TV como um todo, por oportunizar essa chance de nós estarmos conversando, levar essa mensagem para as pessoas aí fora, que de repente, eu sempre digo, o conhecimento se constrói tijolinho por tijolinho, de repente uma palavra, uma mensagem, coisa ou outra, acaba tocando nas pessoas. E eu fico muito feliz por isso. E sempre estarei à disposição que você me convidar, com certeza estaremos aqui convidando. Parabéns pelo teu programa, que eu acho muito importante para levar realmente a informação, levar o conhecimento para as pessoas, pelo alcance que a TV tem. Isso é imensurável, o quanto é importante isso para a nossa cidade e região. Fico muito agradecido e sempre estarei pronto a hora que você me convidar. O senhor acabou de dar uma aula, só isso. E isso é fantástico. Obrigado. E eu tenho colocado semanalmente o seguinte, meu caro professor Vilmar, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.